Situada na costa leste da Austrália, Sydney é a capital de Nova Gales do Sul e a porta de entrada do país. Com as praias magníficas e o porto incrível, cartões postais icônicos e um cobiçado estilo de vida praiano, Sydney é um dos lugares mais desejados para se morar. Cercada por natureza, mais de 70 praias oceânicas espetaculares e uma baía de dar inveja no mundo todo, Sydney está entre os lugares mais bonitos do planeta. Além de Sydney, a costa de Nova Gales do Sul se estende por quase 1.500 quilômetros. E inclui praias deslumbrantes e comunidades rústicas que levam uma vida idílica no litoral. Esta jornada mágica vai revelar a beleza e o estilo de vida interessante de Sydney e a espetacular costa de Nova Gales do Sul, vistas de cima. Austrália vista de cima, Sydney e Nova Gales do Sul. Poucos países no mundo adotaram um estilo de vida praiano como a Austrália. Apesar de ser um país imenso, quase 90% da população de 25 milhões de habitantes moram a 50 quilômetros do litoral. Nova Gales do Sul é o estado mais populoso da Austrália, com quase 1/3 dos habitantes do país. Com 809 mil quilômetros quadrados, Nova Gales do Sul tem mais de 8 milhões de residentes. A costa do estado impressiona pela beleza natural e pela natureza intocada. O litoral se estende por 1.500 quilômetros, de Point Danger, no norte, ao Cabo Howe, no sul. O litoral deslumbrante tem quase 900 praias magníficas, e elas variam muito. As praias da costa norte são extensas e de areia fina. As de Sydney têm falésias de arenito, e as da costa sul são silenciosas e tranquilas. Sydney é a capital de Nova Gales do Sul e a maior cidade da Austrália. Também é a mais populosa, com quase 5,5 milhões de pessoas morando na Grande Sydney. A cidade é uma bacia litorânea, com o Oceano Pacífico ao leste, as Montanhas Azuis, cerca de 70 quilômetros a oeste, o rio Hawkesbury ao norte e o Parque Nacional Real ao sul. Com as baías protegidas, as praias limpas e as paisagens de tirar o fôlego, Sydney é uma das cidades mais pitorescas do mundo. O local é quase totalmente cercado por dezenas de parques nacionais e regionais e por áreas de recreação, algo peculiar para uma cidade tão grande. Sydney é uma metrópole internacional e um movimentado centro comercial, artístico, cultural, educacional e turístico, sem falar na moda e no lazer. Além da Baía Famosa, a região também é conhecida pelas maravilhosas praias oceânicas. Com o clima quente e temperado, as pessoas levam uma vida tranquila ao ar livre. Sydney está entre as 15 cidades mais visitadas do mundo e é a porta de entrada para muitos turistas estrangeiros que chegam à Austrália. Apesar de ser uma das cidades mais caras do mundo, também costuma ser considerada uma das mais habitáveis. A cidade se concentra na Baía de Sydney, que é considerada um dos melhores portos naturais do mundo. Com 19 quilômetros de extensão e 55 quilômetros quadrados de área, também é um dos portos mais amplos e profundos do planeta. A Baía de Sydney é famosa pela água limpa e pela beleza natural. Assim como o litoral, também oferece uma gama de praias excelentes. Sydney é conhecida pelo estilo de vida cosmopolita e praiano, e os 5,5 milhões de habitantes têm fácil acesso ao mar.
Boa parte desse estilo de vida ao ar livre se concentra nas praias e enseadas. Seja jantando à beira-mar, se divertindo ou relaxando, Sydney adota o estilo de vida ao ar livre como poucas metrópoles. A Bahia é cercada por belos bairros residenciais, calçadões com lindas paisagens, áreas verdes, praias e uma grande variedade de restaurantes e cafés. Com tantos estuários e enseadas, a barca é um meio de transporte popular. Todos os dias, milhares de pessoas atravessam a Bahia para ir ao trabalho e para voltar aos bairros residenciais. A Baía de Sydney é a hidrovia mais movimentada da Austrália. E os milhares de barcos usados para lazer, transporte de passageiros e prestação de serviços dividem espaço com grandes embarcações comerciais. A Bahia também é uma ótima área de lazer e costuma ficar congestionada de barcos que aproveitam as condições ideais para velejar e as inúmeras enseadas e praias protegidas. A maioria associa Sydney a apenas um porto famoso. Mas a cidade é dividida em 3 grandes corpos d'água. Pittwater, no norte, a Baía de Sydney, no meio, e a Baía Botany, no sul. O maior símbolo de Sydney e da Austrália para o resto do mundo é a impressionante Ópera de Sydney, uma obra-prima arquitetônica. Se destacando com elegância na Baía de Sydney, esta façanha da arquitetura, com as enormes velas brancas, é um dos prédios mais famosos do mundo. A elegância escultural tornou a ópera uma das construções mais reconhecíveis do século XX e sinônimo de estilo, imaginação e arte. A ópera é famosa pelo design e pela construção incomparáveis, pela engenharia excepcional e pela inovação tecnológica, e foi declarada Patrimônio Mundial em 2007. Atualmente é a principal atração turística da Austrália, recebendo mais de 8 milhões de visitantes por ano. Também é um dos centros de artes cênicas mais movimentados do planeta, sendo palco de até 2.500 eventos e apresentações, o que atrai 1,5 milhão de espectadores. A majestosa ponte da Baía de Sydney é outro cartão postal. A enorme ponte de aço arqueada atravessa a baía e liga o Distrito Comercial Central ao litoral norte. Por ser arqueada, a ponte recebeu o apelido carinhoso de Cabide. Por ela passam trens, veículos, bicicletas e pedestres, com cerca de 160 mil carros fazendo a travessia diariamente. Inaugurada em 1932, esta é a 8ª ponte arqueada mais longa do mundo, além de ser a ponte arqueada de aço mais alta do planeta. Do alto dela se tem uma das melhores vistas de Sydney. A Bridge Climb oferece visitas guiadas dos arcos a 134 metros acima do nível do mar. Os turistas são recompensados com vistas panorâmicas da baía e da cidade. Mais de 4 milhões de pessoas já fizeram o passeio, tornando esta a ponte mais escalada do planeta. O impressionante Distrito Comercial Central de Sydney se destaca na Bahia. Na parte norte da Bahia, existe um segundo centro chamado North Sydney, e a ponte liga os 2 grandes centros comerciais. A ópera e a ponte também são o destaque de muitas comemorações e festivais na Austrália. O Vivid Sydney é uma comemoração anual que transforma a cidade durante 23 dias. O festival inclui projeções de luz encantadoras, eventos exclusivos, shows de música e comida boa. A Baía de Sydney também é palco das comemorações do Dia da Austrália, e o local ganha vida com as atividades aquáticas. O aclamado Réveillon de Sydney é famoso no mundo todo.
E a deslumbrante queima de fogos é transmitida ao vivo para todo o planeta. Sydney também é famosa pelas incríveis praias oceânicas, que se estendem por 88 quilômetros de Palm Beach, no norte, ao Parque Nacional Real, no sul. Ao longo dessa faixa litorânea estonteante, existem 70 praias de surf, a maioria em áreas residenciais. As 70 praias são divididas em praias do norte, situadas ao norte da Baía de Sydney, e praias do sul, localizadas ao sul da Baía. As praias de Sydney são muito especiais não só pela beleza, mas também por causa da qualidade da água. Em resposta à preocupação da comunidade com a saúde humana e o meio ambiente, a prefeitura investiu muito no tratamento da água. Por isso, a cidade tem algumas das praias urbanas mais limpas do mundo. As praias de Sydney são ideais para nadar, surfar e se divertir, e são essenciais para a admirada cultura praiana da cidade. Situada a apenas 7 quilômetros do centro de Sydney, Bondi é considerada uma das praias mais populares do mundo. Com areia branca, água azul turquesa e límpida e pertinho da cidade, Bondi é uma ótima praia para nadar e surfar e atrai mais de 5 milhões de turistas por ano. Nos dias quentes de verão, é comum ver mais de 30 mil pessoas aglomeradas nesta faixa de areia de 1 quilômetro. A praia também é icônica, tem um passado rico e é lar do primeiro clube de salva-vidas do surf do mundo. Bondi ajudou a moldar a cultura praiana da Austrália e, em vários aspectos, passou a simbolizar o estilo de vida australiano. Bondi é tão famosa que ganhou até uma série de televisão, Bondi Rescue, transmitida para mais de 100 países. Com essa cultura praiana tão forte, a Austrália costuma ser descrita como a nação que mais gosta de nadar no planeta. Virtude necessária, nadar é essencial na cultura australiana, e a maioria aprende a nadar desde muito cedo. Isso também explica por que a Austrália produziu tantos campeões olímpicos de natação. Em qualquer dia da semana, centenas de pessoas nadam nas praias e enseadas, fazendo ótimo uso da água cristalina. Uma característica peculiar que define Sydney é o número extraordinário de piscinas oceânicas ao longo da costa. Nova Gales do Sul tem mais de 100 piscinas oceânicas, e 30 delas estão em Sydney. As piscinas oceânicas são públicas e de água salgada. Ficam em áreas rochosas para que as ondas possam encher as piscinas. Quase todas as praias de Sydney têm uma piscina oceânica, que costuma ficar na ponta sul. Algumas piscinas foram construídas por pessoas ricas no século XIX, outras por detentos. Por serem históricas e diferentes, as piscinas oceânicas dão personalidade ao litoral de Sydney. Bondi Icebergs é a piscina oceânica mais famosa de Sydney, além de fazer parte da história. O Estádio Olímpico de Sydney fica a 13 quilômetros a oeste da cidade e é acessível via barca. Foi a arena da Olimpíada de 2000. Concluído em março de 1999, o estádio impressionante foi originalmente construído para comportar 115 mil espectadores, sendo o maior estádio olímpico do mundo. Depois dos Jogos, boa parte da área foi transformada num centro comercial e residencial. Uma das melhores formas de conhecer a Baía de Sydney é fazendo um cruzeiro. Sydney é um dos maiores destinos internacionais dos navios de cruzeiro. Na verdade, a demanda por cruzeiros é tão grande que a cidade não tem lugar suficiente para receber todos os navios. Só existem 2 grandes portos para navios de cruzeiro:
Sydney é mais conhecida pelas praias oceânicas, então muitas pessoas não sabem que a Bahia tem diversas praias bonitas. Menos expostas às marés, as praias da Bahia são protegidas e ótimas para nadar e se divertir. Assim como as Irmãs Oceânicas, as praias da Bahia são incrivelmente limpas. Situada na parte norte, Balmoral é uma bela praia urbana, com uma ótima variedade de cafés, bares e restaurantes à beira-mar. Em dias quentes, Balmoral fica lotada de banhistas que vão se refrescar e relaxar na água tranquila. O lado sul da Bahia é repleto de praias e bairros bonitos. A Watsons Bay é muito frequentada por famílias. Tem serviço de barcas e é famosa pelos bares e restaurantes de frutos do mar. A maioria das praias da Bahia tem calçadões à beira-mar. Muitas também têm piscinas oceânicas com telas de proteção contra tubarões. Por causa da beleza natural, do clima e do estilo de vida, os imóveis de Sydney estão em alta na região Ásia-Pacífico. É de se esperar que a cidade tenha alguns dos imóveis mais caros do mundo, superando até Nova York e Paris em termos de preço imobiliário. Imóveis com vista para o mar são muito valorizados, a ponto de Sydney agora ser considerado o lugar com as casas de luxo à beira-mar mais caras do mundo. Seja em Pittwater, no norte, ou em Sylvania Waters, no sul, na beira da praia ou no fundo da Bahia, imóveis com vista para o mar são muito valorizados. Apesar do custo de vida alto, Sydney ainda é considerada uma das cidades mais limpas, seguras e desejadas do mundo para se viver. É interessante pensar que no litoral da cidade mais movimentada da Austrália, ocorre uma das mais incríveis migrações de animais do mundo. Mais de 20 mil baleias jubarte fazem a jornada anual de 3.500 quilômetros, saindo das águas subárticas e passando por Sydney a caminho da Grande Barreira de Corais australiana. O número de baleias atinge o auge em Sydney entre junho e julho, por causa da migração para o norte, e entre setembro e outubro com a migração de volta para o sul. Muitas pessoas vão a Sydney para observar baleias, e os barcos levam os turistas para fora de Sydney Heads, para que eles vejam esse desfile mágico. Também é a forma perfeita de admirar as vistas espetaculares da costa e da Bahia. Caminhar pelos calçadões é um ótimo jeito de conhecer Sydney e suas praias maravilhosas. O Bondi to Coogee Coastal Walk tem 6 quilômetros e é um dos calçadões mais famosos da Austrália. No passeio, os turistas admiram a vista panorâmica e conhecem as praias, enseadas e mansões do local. Começando na famosa piscina oceânica Bondi Icebergs, o calçadão passa pelas praias Tamarama, Bronte, Clovelly, até chegar a Coogee. Com o calçadão icônico, o local é uma atração imperdível para milhões de turistas. Tamarama é uma das muitas praias do fundo da Baía de Sydney, na parte sul. Tem apenas 80 metros de extensão e o estreito vale atrás da praia oferece um grande parque e áreas para piquenique. Apenas 1 quilômetro ao sul de Bondi fica Bronte. A areia dourada e o parque gramado atrás da praia são áreas de lazer populares. Ao contrário de muitas praias urbanas planas, várias praias de Sydney são cercadas por morros, e as mansões têm vista panorâmica da orla. Coogee é um bairro e uma praia frequentada por famílias, boa para nadar e surfar. O passeio público tem prédios históricos restaurados e parques bem cuidados. Coogee é um lugar movimentado com vários restaurantes, lojas e bares sofisticados. Na boca da Baía Botany,
existem inúmeros bairros residenciais como Tarring Point, Sylvania Waters e Caringbah, em Sutherlandshire. Esta excelente área residencial tem mansões de frente para a água, situadas nas margens do rio Georges. Uma das praias mais ao sul de Sydney é Cronulla, em Sutherlandshire. Cronulla fica numa península rodeada pela Baía Botany no norte, pela Baía Bate no leste e por Port Hacking no sul. Em 1770, o capitão James Cook mapeou a costa leste da Austrália e desembarcou em Inscription Point, na Baía Botany. Esse desembarque teve um impacto profundo na história da Austrália. Cook declarou que a costa leste do país pertencia à Inglaterra e batizou a região de Nova Gales do Sul. Atualmente, o local onde Cook atracou é um cartão postal. Declarada Patrimônio Mundial, esta reserva interpreta a história do encontro das culturas europeia e aborígene. O obelisco comemorativo fica de frente para a pedra onde se acredita que Cook tenha desembarcado com a tripulação. O litoral norte de Sydney tem 23 lindas praias residenciais que se estendem por 30 quilômetros, de Manly a Palm Beach. Na boca da Baía de Sydney, os cabos de pedra chamados North Head e South Head formam a entrada de 2 quilômetros de largura da baía. Dos cabos, é possível ver o fundo da baía e a silhueta da cidade. Manly tem 8 praias situadas na costa e na baía. Ladeada por araucárias magníficas, a praia oceânica faz uma curva de 2 quilômetros na costa em direção a Queenscliff. O belo calçadão de Manly até a praia Shelley atrai milhares de pessoas todos os dias. Shelley é uma pequena praia recuada, escondida atrás do cabo North Head, além de ser uma reserva marinha protegida. Com várias enseadas pitorescas, esta área residencial atrai turistas do mundo todo. Manly tem serviço de barcas e uma grande variedade de bares e restaurantes, então a vida social é agitada. Com tantas praias bonitas, água limpa e ondas consistentes, Sydney é um dos lugares urbanos que mais atraem surfistas no mundo e ao lar de vários campeões mundiais de surf. Para muitas pessoas em Sydney e na costa leste da Austrália, surfar é mais do que um esporte. É um estilo de vida, e a cultura do surf permeia todos os aspectos do dia a dia no litoral. O surf com barco a remo é comum na costa leste da Austrália, especialmente em Sydney. O barco foi originalmente projetado para missões de resgate, mas agora, esse esporte exclusivamente australiano tem até competições, e as equipes enfrentam as forças da natureza e os adversários. E quando as ondas estão grandes, esse esporte pode ser extremamente perigoso. Dá para ver um barco sendo engolido por uma onda forte e lançado para trás em alta velocidade. Alguns dizem que é loucura, mas para outros, surfar com barco a remo pode ser muito divertido e uma tremenda prova de coragem. Situada entre reservas naturais, a praia Long Reef se estende por quase 2 quilômetros da base de Long Reef Point até Dee Point. A lagoa Dee fica atrás da praia. Na ponta norte fica Long Reef Headland, uma reserva marinha protegida que tem um campo de golfe com vistas espetaculares. Dominar a arte do golfe já é uma tarefa difícil, mas na Austrália, os jogadores ainda têm que enfrentar outros desafios peculiares. Newport Beach é uma comunidade praiana que oferece o melhor dos dois mundos. De um lado, o mar com ondas, e do outro, uma enseada tranquila.
Como tantos bairros ao longo desta faixa litorânea, as praias são ladeadas por morros que oferecem uma vista panorâmica do mar. Newport é um paraíso para atividades aquáticas. Até os cachorros adoram brincar. A enseada pitoresca é bem movimentada, com muitos yacht clubes e mansões na beira da praia. No programa Nippers, milhares de crianças de Nova Gales do Sul vão à praia todo fim de semana para aprender sobre segurança no surf. Como muitas crianças australianas crescem na beira do mar, o programa Nippers é quase considerado um rito de passagem para muitos pais. Toda a praia importante de Nova Gales do Sul tem um clube de salva-vidas do surf, um serviço voluntário que tem mais de 300 mil integrantes na Austrália. Bilgola Beach é uma pequena praia de surf com apenas 500 metros de extensão e ladeada por enormes cabos de pedra. Como um oásis tropical, esta área residencial exclusiva tem casarões de luxo entre os pinheiros e as palmeiras. Mais ao norte fica Avalon, um bairro litorâneo maior com cerca de 12 mil habitantes. Originalmente um reduto de surfistas boêmios, Avalon agora é uma das comunidades mais populares do litoral norte. Cercada por natureza, Avalon também é adjacente a Carrill Bay e Pittwater. E tem vistas espetaculares do Parque Nacional Ku-ring-gai Chase. Mais reservada, Whale Beach é uma praia residencial pequena, mas deslumbrante. Com apenas 600 metros de extensão, a praia é ladeada por cabos de pedra de 40 metros de altura e as encostas íngremes são cobertas de casas luxuosas. O restaurante Jonas, situado bem acima da praia, é um dos melhores de Sydney e ainda oferece uma vista deslumbrante. Palm Beach é a praia mais ao norte de Sydney e fica na ponta de uma extensa península. De um lado, um mar de ondas. Do outro, a água tranquila de Pittwater. Palm Beach tem 2,3 km de extensão, de Little Head a Barrenjoey Head. Com vistas maravilhosas e cercada por parques nacionais, esta linda praia residencial tem alguns dos imóveis mais caros da Austrália. Uma trilha dá acesso ao farol de Barrenjoey, listado como patrimônio. Lá de cima dá para ver toda a costa, até a costa central, a Ilha Lion, a foz do rio Hawkesbury e Pittwater. Situada na ponta norte de Sydney, a cerca de 40 quilômetros do Distrito Comercial Central, Pittwater separa a região metropolitana de Sydney da costa central. É adjacente à ponta da península do litoral norte e ao Parque Nacional de Ku-ring-gai Chase. A baía desemboca no norte em Broken Bay, entre West Head e Barrenjoey Head. O rio Hawkesbury é um importante afluente de Broken Bay. Com as várias enseadas compridas e estreitas, o rio Hawkesbury tem uma grande área de água abrigada para barcos e atividades recreativas. A ilha Scotland tem uma comunidade alegre localizada no meio de Pittwater. Cerca de 1.000 pessoas moram na ilha, sejam frequentadores de fim de semana ou residentes permanentes. O acesso é somente pela água e a ilha não tem carros, mas tem florestas e reservas naturais, além de animais nativos. A ilha Scotland também é famosa por uma divertida competição em que cães, e às vezes um gato ou outro, nadam da ilha até o continente. Localizado no Parque Nacional de Ku-ring-gai Chase, The Basin é um ancoradouro e um camping situado nas margens ocidentais de Pittwater. Com uma bela lagoa abrigada, o local também é muito bom para nadar. Só é possível chegar de barco,
e muitas pessoas passam o dia todo relaxando e admirando as paisagens e a fauna. Pittwater também tem uma colônia de lobos marinhos que habitam o lado ocidental de Barrenjoey Headland. Apesar de morar perto da cidade, esta colônia de lobos marinhos continua aumentando a cada ano, o que indica um ecossistema saudável. A pacata área residencial de Patonga é uma pequena vila de pescadores situada ao longo do rio Hawkesbury. Com a beleza das praias e do riacho e cercada por reservas de mata nativa, a área é muito frequentada nos fins de semana. Com a produção de ostras e a pequena frota pesqueira, Patonga é famosa pela qualidade dos frutos do mar. O rio Hawkesbury tem uma infinidade de praias e estuários e uma série de enseadas protegidas, como a Refuge. Com mais de 100 atracadouros, esta área protegida e de águas profundas é um dos ancoradouros de barcos mais populares de Nova Gales do Sul. Com um deslumbrante olho d'água no rochedo da praia e cercada pelo Parque Nacional, Refuge Bay é parada obrigatória para quem curte passear de barco, e as cachoeiras de água doce sempre são uma grande atração. Muitos barcos de lazer vão para o rio Hawkesbury para fugir do burburinho da Baía de Sydney e para relaxar e se divertir na tranquilidade da natureza. Sydney é mais conhecida como uma cidade litorânea, mas ao oeste fica uma linda cordilheira chamada Montanhas Azuis. Famosa pelas paisagens impressionantes, a cordilheira engloba penhascos íngremes, florestas de eucalipto, cachoeiras e vilarejos rústicos no meio da mata nativa. O Parque Nacional das Montanhas Azuis, que é patrimônio mundial, é reconhecido pelos cumes de arenito cobertos por florestas virgens. O bondinho Scenic Skyway transporta turistas por cima do Vale do Jameson, enquanto o Scenic Railway, o trem de passageiros de percurso mais íngreme do mundo, faz um passeio deslumbrante pelo leito do vale. Katoomba é a maior cidade da região e do mirante Echo Point é possível ver a famosa formação rochosa Três Irmãs. Ao norte de Sydney fica a Costa Central, uma região com 566 km² de área e cerca de 350 mil habitantes. Com mais de 40 praias, belas hidrovias e parques nacionais, a região é rodeada por natureza. Como Sydney está cada vez mais cara, a Costa Central é uma das áreas residenciais que crescem mais rápido em Nova Gales do Sul. Localizada na foz do rio Hunter, Newcastle é a segunda cidade mais povoada de Nova Gales do Sul. Newcastle Harbour é o maior porto da costa leste da Austrália, além de ser um acesso vital para o Vale do Hunter, que é muito rico em recursos. Newcastle tem o maior porto de exportação de carvão mineral do mundo. Apesar da reputação industrial, o Vale do Hunter é a área vitícola mais antiga da Austrália. É famoso pelas paisagens rurais, pelas vinícolas e pela comida gourmet. É um espetáculo ver os balões se deslocarem suavemente sobre a região de terra fértil. Os Lagos Myall, localizados 250 quilômetros ao norte de Sydney, na costa meio-norte, são lagos de água doce protegidos. Eles pertencem aos Grandes Lagos de Nova Gales do Sul, o maior sistema de lagos naturais de água doce da costa do estado. A costa adjacente tem 40 quilômetros de praias isoladas. Seal Rocks é um pacato vilarejo famoso pelas praias remotas, pelo lindo farol e pela vista panorâmica do mar.
Pacific Palms é uma pequena localidade litorânea da costa meio-norte. O nome vem da majestosa palmeira Livistona australis. A área é conhecida pela beleza das encostas e pelas praias imaculadas. O turismo é a principal atividade econômica de Pacific Palms, e a área tem mirantes, angras e praias escondidas e trilhas na floresta tropical. A Praia Boomerang tem esse nome por causa do formato da faixa de areia de 1,5 km e atrai surfistas de todo o estado. A Praia Elizabeth faz parte do Parque Nacional Buti Buti, enquanto a vizinha Shelley é uma praia de nudismo muito frequentada. Forster é uma cidade situada na entrada do estuário Wallis Lake, que se estende por 26 quilômetros ao longo da costa. Forster é uma típica cidade de veraneio de Nova Gales do Sul, com muitos resorts e restaurantes de frutos do mar. Além de ser um lugar muito procurado para quem gosta de pescar, surfar e passear de barco. Situada na foz do rio Hastings, na costa meio-norte, Port Macquarie fica a 390 quilômetros ao norte de Sydney. A cidade de 50 mil habitantes tem muitas pessoas aposentadas e de férias, além de ser um grande centro de serviços para o distrito. A região é abençoada com 17 praias lindas, pedacinhos de floresta tropical, comida gourmet, além de ser um importante hábitat para os koalas. – 700 quilômetros ao leste de Port Macquarie, fica a ilha de Lord Howe. Com apenas 10 quilômetros de extensão, esta ilha remota e com formato de lua crescente é o topo de um vulcão extinto submerso que se projeta para cima do nível do mar. Cerca de 70% da ilha é patrimônio mundial. É um lugar de beleza natural incomparável. As montanhas vulcânicas são cobertas por uma floresta tropical viçosa e cercadas por praias de água cristalina, com e sem ondas. Lord Howe tem o recife de corais mais ao sul, com uma incrível diversidade de vida marinha, com plantas e animais exclusivos. Considerado um dos melhores lugares para surfar no país, Crescent Head é um clássico vilarejo litorâneo com um estilo retrô e uma cultura do surf muito arraigada. Entre o rio e a praia de Crescent Head, este relaxante refúgio costeiro fica em Macleay Valley Coast, uma área conhecida pelos pacatos povoados litorâneos, pela mata viçosa e pela natureza praticamente intocada. Yamba fica na foz do rio Clarence, na costa norte de Nova Gales do Sul. A área é conhecida pelas praias fabulosas, pelas paisagens rurais, pelos frutos do mar frescos e pelos produtos agrícolas de qualidade. Dizem que tem o melhor clima do mundo, uma combinação invejável de verões ensolarados e invernos amenos, o que só melhora a reputação do lugar. O parque marinho é repleto de golfinhos, tartarugas marinhas e baleias migratórias. Tudo isso cercado por parques nacionais e reservas naturais. Ao sul de Yamba fica Angari Point, uma reserva nacional de surf com águas cristalinas. Considerado um dos melhores picos de ondas de direita de Nova Gales do Sul, Angari é visitada pelos maiores surfistas do mundo. As famosas Blue Pools ficam coladas na praia. O lugar era uma pedreira, mas agora é uma piscina de água doce que faz muito sucesso. Byron Bay é um paraíso litorâneo situado no canto nordeste de Nova Gales do Sul, 770 quilômetros ao norte de Sydney. O Cabo Byron, que fica colado na cidade, é o ponto mais ao leste da Austrália continental. Byron Bay é famosa pelas praias deslumbrantes, pela floresta tropical,
pela comunidade criativa e pela culinária inovadora. O lugar era muito frequentado por hippies e boêmios, mas agora é um balneário sofisticado, com restaurantes premiados, celebridades e casas de praia luxuosas. Ao sul de Sydney fica o Parque Nacional Real e o pequeno vilarejo Bundeena. Situado na margem sul do rio Port Hacking e cercado pelo Parque Nacional Real, Bundeena é um refúgio costeiro para quem deseja relaxar. A cidade pitoresca tem praias bonitas, paisagens deslumbrantes e a mata virgem que rodeia a pequena comunidade. Mas basta pegar a barca para chegar ao burburinho de Sydney. Wata Mola fica a 50 quilômetros ao sul de Sydney, no Parque Nacional Real. Com uma lagoa incrível, a praia reservada e a cachoeira deslumbrante, Wata Mola atrai muitos turistas nos fins de semana. Com um litoral tão extenso e a quantidade de rios, lagoas e praias maravilhosas, Nova Gales do Sul tem literalmente milhares de lugares bonitos para as pessoas visitarem. O estilo de vida ao ar livre se deve basicamente ao clima e ao litoral. Na ponta sul do Parque Nacional, existe um pequeno povoado chamado Bogo Beach. As casinhas rústicas de pescadores, construídas nos anos 1930, ainda estão de pé e são listadas como patrimônio. Algumas estão ocupadas, apesar de não haver estrada nem energia elétrica. Inaugurada em 2005, a ponte Seacliff é uma estilosa estrada suspensa que conecta Sydney e o Parque Nacional Real, a cidade de Wollongong e a Costa Sul. Desde que foi inaugurada, a ponte fotogênica se tornou uma parada frequente para os viajantes. Construída na base de uma falésia íngreme, a ponte de 665 metros é um ponto de referência na Grand Pacific Drive. Uma estrada de 140 quilômetros de paisagens litorâneas magníficas. A cidade de Wollongong, coloquialmente chamada de The Gong, fica numa estreita faixa litorânea entre a escarpa de Illawarra e o Oceano Pacífico, 85 quilômetros ao sul do centro de Sydney. Com cerca de 310 mil habitantes, Wollongong é a terceira maior cidade de Nova Gales do Sul. Apesar de ser um centro industrial com um porto movimentado, Wollongong é uma cidade litorânea atraente e tem praias maravilhosas. Fica entre o Mar de Tasman e um penhasco íngreme e arborizado a oeste. Ao sul de Wollongong fica Port Kembla, um importante centro industrial. E produtos siderúrgicos, minerais, grãos e veículos são transportados pelo porto. A draga faz hora extra removendo sedimentos para o projeto de expansão do porto. Ao longo da costa sul de Nova Gales do Sul, existem centenas de praias magníficas e cidadezinhas litorâneas, todas com um charme rústico. Situada a apenas 2 horas ao sul de Sydney, ao longo da Grand Pacific Drive, Kiama é uma cidadezinha tranquila, conhecida pelas praias limpas, pelas formações rochosas vulcânicas, pelos calçadões e pela natureza. Também é um ótimo lugar para passar férias em família. Kiama também é famosa pelo geyser marinho. A água do mar é empurrada pela rocha vulcânica e cria uma fonte. Mais ao sul, surgem as colinas verdes de Gerringong. O tranquilo vilarejo na encosta, repleto de restaurantes gourmet, tem vista para Wherry Beach. Um grupo de pessoas nada ao 1,5 km de extensão da praia.
Faz parte de um ritual diário. Passando Gerringong, está Jeroa, outro vilarejo pacato situado 130 quilômetros ao sul de Sydney. É a cidade mais ao sul na região de Illawarra. Localizada na ponta norte da praia Seven Mile e do rio Crooked, Jeroa é um balneário e residência de aposentados. Contornando Blackhead está a praia Seven Mile, que se estende por 12 quilômetros ao sul, até Shoalhaven Heads. Descendo ainda mais a costa sul de Nova Gales do Sul, o interior de Shoalhaven se torna mais rural e menos povoado. Esta bela fazenda de gado leiteiro fica nas margens do fabuloso rio Shoalhaven. O rio nasce no lado leste da Cordilheira Australiana, cerca de 350 quilômetros ao sudoeste de Sydney. Esta produtiva área de cultivo também tem gado de corte, vinícolas, turfa, feno e latifúndios. A agricultura local é cada vez mais pressionada pelo desenvolvimento urbano e pelo turismo, pois cada vez mais pessoas pretendem morar nesta bela parte do mundo. Situada no sopé do Monte Coolangatta, a vinícola Coolangatta Estate tem vista para o Oceano Pacífico e para o rio Shoalhaven e é cercada por paisagens rurais e vinhedos. Na propriedade de 120 hectares, os turistas degustam vinhos premiados e comidas gourmet feitas com produtos locais. Os funcionários cobrem vinhas preciosas para protegê-las do tempo. 15 quilômetros ao leste de Nowra fica Greenwell Point, um vilarejo tranquilo no estuário do rio Crookhaven. A principal fonte de renda de Greenwell Point são os frutos do mar. Várias espécies são capturadas por uma pequena frota de traineiras, além das ostras suculentas do canal de Crookhaven. Também é lar de uma preguiçosa população de pelicanos que ficam ao sol esperando os barcos voltarem da pescaria. Jarvis é uma baía oceânica de 102 quilômetros quadrados, localizada a 20 minutos ao sudeste de Nowra, famosa pela baía deslumbrante, pelos parques nacionais e pelas praias calmas. Com uma das praias de areia mais branca do mundo e a água azul turquesa cristalina cercada de natureza virgem, a Baía Jarvis atrai muitos turistas. Neste parque marinho, a água é repleta de vida, como os golfinhos da região e as baleias migratórias. A costa de Nova Gales do Sul é abundante em vida marinha, e é comum ver golfinhos ao longo da costa leste da Austrália. Ainda na região de Shoalhaven, Huskisson, além de muito turística, é a principal cidade da Baía Jarvis. Além dos bares e restaurantes, o local também oferece muita aventura. Na orla da Baía Jarvis, existem vários bairros tranquilos imersos na natureza. Com tantas baleias jubarte passando pela costa de Nova Gales do Sul, é comum ver carcaças de baleia. Esta carcaça podre chama a atenção de um tubarão branco. Este superpredador viaja longe em busca de comida fácil. O tubarão enorme come sem parar, arrancando pedaços da gordura da baleia. Com a água calma e cristalina, o lago Conjola é uma área de camping ideal para quem gosta de pescar e nadar. Também é ótimo para praticar sandboard. Perto do lago Conjola fica a bela Green Island, um famoso pico de surf.
Em 2020, o Lago Conjola sofreu uma queimada trágica. Milhares de turistas foram evacuados da área quando uma tempestade de fogo engoliu o lago, destruindo mais de 130 casas. A maioria foi obrigada a se refugiar no lago. Boa parte dos australianos aprenderam a aceitar que viver com a natureza pode custar caro. Com quase 17 mil habitantes, Ulladulla é uma das maiores cidades da costa de Nova Gales do Sul. A área de Ulladulla é uma faixa de 7 quilômetros de desenvolvimento residencial contínuo. Famosa pelos frutos do mar e pelo porto tranquilo, a cidade é um refúgio litorâneo. Ao sul de Ulladulla fica Rainies, uma praia muito frequentada por banhistas e surfistas. Ao longo da magnífica costa de Nova Gales do Sul, existem centenas de praias desertas e pequenos povoados que se estendem até chegar ao Cabo Howe, no sul. A população litorânea de Nova Gales do Sul continua crescendo à medida que mais pessoas descobrem as maravilhas do paraíso costeiro, onde o espaço, a natureza e o estilo de vida se combinam. Famosa pela Baía Deslumbrante, pelas praias incríveis e pela beleza natural, Sydney é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Agora um ícone global, a cidade é uma porta de entrada para a região Ásia-Pacífico. Para os moradores, também é um dos melhores lugares para se viver. Com esse estilo e padrão de vida, Sydney causa inveja no mundo todo.